Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para gravar o nosso quinto episódio do podcast Oto Alergue. Estou aqui com a minha amiga Tuane Damasceno, otorrinolaringologista. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de volta. Eu estava com muita saudade de gravar e a gente já estava realmente sentindo falta, né, Silvia? Porém, a gente se distanciou um pouco aí por problemas técnicos e problemas pessoais também, que eu acho que todo mundo sabe que a vida da gente é muito corrida, então tá aqui, a gente tem que programar com antecedência, né, para conseguir organizar tudo, e aí por isso já justificando a nossa ausência por esse período. Mas é um prazer enorme estar de volta, né, com muito conteúdo de excelente qualidade para vocês. E hoje a gente vai falar de uma das queixas, né, mais comuns no meu consultório, no consultório de Silvia. Eu acho que no consultório da maioria dos médicos, né, que é sobre rinites. Epidemiologicamente, 20% da população pediátrica, em algum momento, vai apresentar queixas relacionadas à rinite alérgica e 30% dos adolescentes. Ela é a sexta doença crônica mais comum entre os adultos. Então, quem não conhece alguém que diz que tem rinite? Exatamente. Outra coisa importante é a gente não minimizar sintomas, porque muitas vezes quem espirra, coça o nariz, coriza, acha que é normal. Se habitua a viver daquela forma, né? Muitos pacientes acham que o normal é viver doente, Fungando. com o nariz entupido e dormindo de boca aberta. É. Né? E aí a gente vem para tentar ajudar, esclarecer e guiar vocês, né, para vocês conseguirem entender a importância de procurar ajuda. Exatamente, porque tem tratamento, tem controle e é bastante eficaz. Então vamos começar assim. O que é rinite, Tuane? Rinite é uma doença inflamatória da mucosa do nariz e dos seios da face, os famosos seios paranasais, né? E aí a gente não tem só um tipo de rinite. Quando o paciente diz, doutor, eu tenho rinite, certo, mas qual rinite? Né? A gente sabe que existe uma classificação que vai dividir as rinites infecciosas e não infecciosas. E nas rinites não infecciosas, que é o que vem mais para a gente no consultório, a gente divide em rinites alérgicas e rinites não alérgicas. Exatamente. E quais são os sintomas mais frequentes, né, relacionados à rinite alérgica, por exemplo? Todas as rinites elas vão ter basicamente os mesmos sintomas, né, que são os sintomas cardinais que a gente chama, que é a obstrução nasal ou congestão nasal, o espirro, o prurido, que é a coceira, e a secreção nasal, que é aquela secreção clarinha, né, que os pacientes dizem que é tipo uma água quente que escorre do nariz. Então, são os 4 principais sintomas da rinite. Certo. Uma coisa importante assim, que eu acho também é comentar dos sintomas oculares, né, que podem acontecer com bastante frequência, né, em conjunto com esses sintomas nasais, que seria a vermelhidão, né, no branquinho do olho, que a gente chama de conjuntiva, o prurido também, né, a coceira no olho, que esses quadros podem dar, e aí a gente chama de rinoconjuntivite, não é isso? Isso que é muito comum e que às vezes o paciente procura o oftalmologista. Como acho que essa semana eu atendi 2 pacientes com essa queixa, que foram primeiro para o oftalmologista achando que era uma doença ocular e eles disseram, não, aqui não é uma doença ocular, vamos procurar um otorrino, né? Exatamente. Eu acho importante também assim esse tratamento multidisciplinar, porque muitas vezes, muitos casos, por exemplo, de rinite alérgica, a gente necessita realmente de uma avaliação do oftalmologista, mas lembrando que a gente conseguindo controlar com medicação, né, com orientações, os sintomas nasais, né, a rinite mesmo, a gente consegue também ajudar bastante no controle da conjuntivite, muitas vezes sem precisar de medicações específicas para o olho. Exatamente, né? O paciente, na verdade, que não trata a rinite, é que depois vai acabar tendo que ir para o oftalmologista com as consequências
né, dessa doença, né, que a principal seria a questão do ceratocone. Exatamente. Então, se não trata, é que vai acabar tendo alguma doença ocular em consequência da rinite. Exatamente. E fora isso, né, a gente vai ter outros sintomas menos comuns, que aí é variável de pessoa a pessoa, como, por exemplo, a secreção pós-nasal, né, que pode dar muita tosse noturna, e os pacientes que têm disfunção tubária, que é aquele paciente que vive sentindo desconforto no ouvido. Ah, doutora, o meu ouvido tem como se fosse uma pressão, eu sinto o meu ouvido tapar e destapar. Eu sinto uma sensação como se eu estivesse subindo uma serra. Isso são sintomas de disfunção tubária, que é uma alteração muito comum na rinite e que, às vezes, os pacientes não associam com a doença. Então, para melhorar os sintomas auditivos, a gente trata primeiro a rinite. Certo. E algo importante também de lembrar, relacionado à rinite alérgica, é que a rinite alérgica é um dos passos, digamos assim, da marcha atópica, né? Então, é aquele paciente que tem um histórico aí de atopias, de alergias, é aquela criança que nasce e já apresenta sinais de dermatite atópica, depois evolui com alergia alimentar, depois evolui com rinite e chega na asma. Então, a gente tem que identificar esses pacientes de maneira precoce para que a gente possa, né, elaborar um plano, né, de intervir e controlar e prevenir que essa marcha atópica, ela ande, né? Ela continue. E fora isso, né, a gente sabe que uma rinite mal controlada, ela pode ser o desencadeante de uma asma, né? Pode ser o início de uma asma ou pode ser uma manutenção de uma asma que não tem um bom controle, que é o nosso próximo podcast. Exatamente, porque a gente não pode esquecer, né, que as vias aéreas, elas são continuadas. Tem muitos profissionais que dizem que o nariz é a parte do pulmão que a gente pode tocar, né? A parte da via aérea que a gente consegue tocar. Então, é como se a pele por dentro, ela é uma só, ela se continua. Então, se uma é acometida, né, por uma doença, por um problema, de causa alérgica, pode evoluir, né? Como Tuane falou, com a questão de asma mesmo. Então, toda rinite a gente precisa de investigação de asma e toda asma a gente precisa de investigação de rinite. A gente só consegue realmente controlar totalmente a doença quando a gente consegue um controle das duas. E até falando em percentual, para vocês entenderem a associação, né? 20% dos pacientes com rinite têm asma e 80% dos pacientes com asma têm rinite. Então, são doenças praticamente irmãs. Elas podem andar juntas no mesmo paciente, né? Exatamente. Então, por isso que a gente se completa, né, amiga? Exatamente. Ela trata o nariz, eu trato o pulmão, fica tudo certo. E é por isso que a gente vai falar de asma, né? Mais detalhadamente, Silvia vai falar no próximo podcast, né? E hoje a gente vai centrar em rinite e a continuação desse episódio vai ser com asma. Certo. E aí, eu comecei falando um pouquinho da questão da classificação, né? Assim, eu não queria me deter muito nisso, mas eu acho importante falar, porque os pacientes acham que toda rinite vai ser tratada da mesma forma, e isso não é verdade. Como a gente tem essa divisão das rinites alérgicas e não alérgicas, os mecanismos dessas doenças são diferentes. E aí o tratamento também vai ser diferente. Então, às vezes, você não está melhorando porque você está fazendo um tratamento que não é adequado para a sua rinite, né? E aí, a gente trouxe aqui vários dispositivos, demonstrações de medicação, justamente para esclarecer isso. Então, a rinite alérgica é aquela que está associada com os desencadeantes ambientais. Então, é aquele paciente que apresenta os sintomas que a gente já falou quando se expõe aos alérgenos. Silvia vai falar melhor disso. Então, os principais alérgenos, né, ambientais são os ácaros, né, que é o que a gente chama de poeira domiciliar, os fungos, que é o mofo, infiltração, barata, por incrível que pareça, é um dos principais alérgenos que desencadeiam rinite, certo? Os pelos, as penas, né, de animais, pólen e etc. Então, a rinite, a rinite alérgica, ela é uma doença IgE mediada, ou seja, quem é portador da rinite, ele tem uma capacidade maior de produzir anticorpos, certo? Contra
esses determinados alérgenos que a gente falou. Então, muita gente diz assim, se eu adoeço demais, minha imunidade é baixa, não é isso? Mas no caso de quem tem alergia, é o contrário. Eu produzo muitos anticorpos, mas contra coisas que não eram para eu desencadear, entendeu? Não eram para eu produzir. Então, é basicamente isso. Exatamente. E assim, a rinite alérgica, ela tem um padrão de acometimento por idade também, né? A gente sabe que ela vai começar ali por volta de 5 anos e ela vai ser mais rara após 65 anos. Então, quando o paciente tem uma história que a rinite começou mais tardiamente na vida adulta ou já depois de 60 anos, a gente não vai pensar numa rinite alérgica, né? A gente vai entrar nas rinites não alérgicas, que são doenças que vão ter os mesmos sintomas da rinite alérgica, porém, os desencadeantes são diferentes, porque o mecanismo é diferente, né? E aí, entrando nessa parte das rinites não alérgicas, a mais comum, que eu pego mais no consultório, é a rinite idiopática, que é aquela questão da mudança de temperatura. Então, é o paciente que diz que sabe quando vai chover, que sabe quando o clima vai mudar, que não tolera ar-condicionado, né? Que não tolera cheiros como fumaça, cheiros fortes, né? Produtos químicos. Então, esse paciente é o paciente da rinite não alérgica. E esse paciente ele vai ter uma mudança no tratamento dele, né? Existem algumas medicações que, para ele, não vai ter benefício. Outra rinite muito comum, não alérgica, porque assim, não vai dar para a gente falar de todas, né? Vou falar as que eu mais pego no consultório, é a do idoso também, que é aquela que já começa por volta de 50, 60 anos. É uma rinite também não alérgica, que vai ter um tratamento ali também um pouquinho diferenciado, né? Outra que a gente também não pode esquecer, que sou eu que pego muito, você também, que é a rinite do lactente, né, Tuane? Isso, eu já estava esquecendo da rinite do lactente, né? Porque, assim, a mãe tem rinite, o pai tem rinite, né? Aí o menino nasceu, aí ele espirrou, aí o pai, não, esse menino tem rinite alérgica. Não. Como a gente falou, o mais comum, a rinite alérgica, ela começar por volta de 5 anos. Então, o bebê, ele não vai nascer com rinite alérgica, até porque ele não tem nem sistema imunológico para isso. Exatamente. É como se Silvia acabou de falar, a rinite alérgica é o sistema imunológico respondendo excessivamente. Então, como é que um bebê que não tem um sistema imunológico completo vai ter rinite alérgica, né? Então, até mais ou menos 2 anos, a gente pega muito a rinite do lactente, que é aquela criança que nasce com o nariz pequeno. O nariz é pequeno e aí qualquer fator ambiental, né, que mude aí um pouquinho a temperatura, essa criança vai ter obstrução, vai ter coriza, vai espirrar e não vai ser ainda. Pode ser que essa criança depois tenha rinite alérgica? Pode, mas no momento a gente não pode dizer que é rinite alérgica. Assim, na prática clínica, quando é uma criança com a possibilidade, né, de rinite do lactente, mas é uma criança atópica, né, que já tem a dermatite atópica, muitas vezes já tem alergia alimentar, muitas vezes que tem uma história familiar bem positiva, eu já peguei alguns casos da gente chegar a testar, né, a solicitar os IgS, que não é o mais comum já estar positivo, né, nessa idade, mas a gente acaba pegando positivo. É tanto que a imunoterapia, que antigamente a gente fazia um pouquinho mais tardiamente, 4, 5 anos, a gente já está realmente reduzindo aí essa classificação. Criança a partir de 3 anos, a gente já pode realmente fazer imunoterapia em caso de constatar mesmo a sensibilidade a um determinado alérgeno. Exato. Então, assim, a gente sabe que nada é 100% na medicina, né? Então, a gente está dizendo o que é mais comum, mas é claro que existem as exceções. Existem as crianças que vão apresentar sintomas mais cedo, né? Exatamente. Então, Tuane, como a gente pode orientar, né, as pessoas que estão nos assistindo de como eu posso saber, como o médico pode saber que realmente eu tenho rinite? Bem, o primeiro passo é procurar atendimento médico, né? De preferência, um médico especialista, um otorrino, um alergo, um pediatra, que consiga fazer esse diagnóstico, porque a gente tem que somar a clínica do paciente com o exame físico, com exames complementares, né? A rinite alérgica, a gente sabe que vai ter alguns exames que vão nos ajudar nesse diagnóstico, né? E o paciente, às vezes eu falo isso para os alunos e eles ficam, como assim? Eu digo, esse paciente tem nariz de alérgico.
né? Tu tem isso também? Eu falo também. Esse paciente tem nariz de alérgico. Olha aqui a mucosa, assim, é hipocorada, é claro, é o menino... Mas a gente olha, né, e vê o nariz, as características faciais como um todo. Então, quando a gente conversa com o paciente e examina, a gente já consegue direcionar. Esse paciente tem cara de tal doença. E aí, a partir daí, a gente vai pedir os exames. Exatamente. A experiência conta muito também, né, nessa hora. Então, quando o Tuane fala, né, da clínica do paciente, é aquela história que a gente já conversou, né? Espirros, coceira no nariz, coriza, coceira no olho, história familiar positiva, né, da doença. E aí, no exame físico, também o que Tuane já falou, né, as características da mucosa nasal, da pelezinha por dentro do nariz, o aumento, né, dos cornetos, né, daquelas carninhas que a gente tem no nariz, isso também acontece na rinite. Então, falando de exames, né, a gente pode lançar mão do prick test, que é um teste de puntura, onde testamos os principais alérgenos que podem desencadear rinite, tá? Esses alérgenos, eles também podem ser testados no sangue, através dos IgS séricos, né? A gente não vai, pelo amor de Deus, sair pedindo IgE aí para tudo, né? Ou fazendo prick test de tudo. Então, a gente tem que selecionar, né, essa bateria que a gente vai testar. Se é uma rinite, a gente vai testar os inalantes, né, os alérgenos respiratórios, que são realmente o que pode desencadear os sintomas. Eu acho super importante também a análise mais aprofundada do nariz, que aí fica com minha amiga, né, com Tuane, que é a nasofibroscopia. É um exame, assim, que agrega demais no diagnóstico de rinite, na minha opinião. Com certeza, sim, porque, na verdade, a nasofibroscopia é a continuação do exame físico, né? Nem tudo a gente consegue ver a olho nu. Então, o ideal era que todo paciente que tem algum sintoma nasal fizesse uma nasofibroscopia. É porque, assim, a gente sabe que no dia a dia, às vezes, fica um pouco complicado pedir para todo mundo, mas, com certeza, assim, é um exame que ajuda bastante no diagnóstico. E aí, juntando, né, esses dados, clínica, exame físico, exames laboratoriais, prick test, a naso, a gente fecha um diagnóstico preciso, né, da doença. A gente vai poder saber o que desencadeia, né, o problema, a doença no determinado indivíduo, que pode ser de uma forma para mim e de outra para outro paciente. E aí a gente faz as orientações ambientais relacionadas ao que a gente detectou de alergias, que isso também é fundamental. Então, os remédios são extremamente importantes, mas se a gente não faz o básico, o arroz com feijão, né, que são as orientações ambientais, é difícil obter um controle da doença. Exatamente. E, assim, algo que a gente pega muito no consultório também é aquela criança ou aquele paciente que não fez teste alérgico e que foi restrito de tudo, né? Mãe, pega os ursos de pelúcia do menino, tudo e joga no lixo, tira as cortinas, os tapetes, troca o lençol de cama toda semana, né? Então, assim, é uma mãe que chega desesperada porque já fez de tudo na casa e, às vezes, nem é rinite alérgica. Então, assim, uma grande vantagem que eu acho de fazer o prick test, tanto é você confirmar se realmente é rinite alérgica, como é você orientar, ele tem alergia a determinada coisa, então você vai ter mais cuidado com isso aqui, né? Não precisa a mãe ficar tirando no escuro, tirando tudo, mudando tudo que tem na casa, privando a criança de tudo, de ter até uma infância, porque acha que aquilo ali tem influência na doença. E sempre correlacionar o resultado do exame, né, ao desencadeamento dos sintomas. Porque muitas vezes esses exames eles vão mostrar sensibilidade e não alergia. Então pode estar hiperpositivo, eu sou super sensível a cachorro, e eu pego no cachorro e não espirro, e não coço o nariz e não desencadeia sintoma em mim. Então eu não sou alérgica, né? E a pessoa pode ter também as rinites não alérgicas, né? Que as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Então, se eu fiz esses exames, deu negativo, ou então eu não tenho clínica, né, quando eu entro em contato. Então, eu não tenho uma rinite alérgica, eu posso ter uma rinite não alérgica. E aí, a gente não precisa ficar com essas orientações ambientais tão excessivas. A gente vai direcionar para o tipo de rinite daquele paciente. E aí, uma vez diagnosticado, qual o melhor tratamento?
Aí o melhor tratamento vai depender do paciente, vai depender da idade e vai depender da doença, né? A gente sabe que a base de todo tratamento, de toda doença nasal, é a lavagem nasal. Então, não existe tratamento de doença nasal sem lavar o nariz, que é o mais básico de tudo. Acho que até não. Até na gripe, gripou é lavar o nariz. É uma coisa simples e, para mim, assim, é óbvia, né? E que muitas vezes os pacientes não fazem. Então, eu trouxe aqui, acho que vocês estão vendo desde o início, né? Vários dispositivos para a gente tentar mostrar para vocês as opções que a gente tem hoje no mercado para a realização da lavagem nasal, né? Como a gente tem muita possibilidade hoje, eu acredito que é muito difícil ter um paciente que não se encaixe em nenhuma possibilidade. Ah, eu não lavo meu nariz porque eu não gosto da garrafinha. A gente tem outras opções, né? E aí eu queria começar mostrando para vocês. Eu vou deixar aqui as infantis para minha amiga e vou mostrar aqui os adultos, tá? Para os adultos, hoje em dia, a gente recomenda as garrafinhas, né? Que aí vocês vão ver que no mercado a gente tem várias marcas, o que vai mudar pouca coisa de uma para outra. É claro que cada médico vai ter a sua marca de preferência, né? Mas, assim, basicamente elas vão fazer a mesma função, que é uma lavagem nasal de alto volume. Então, essas garrafinhas, elas vão vir com o soro na forma de sachê, que é o soro em pó, e aí o paciente vai precisar diluir esse sachê em água filtrada, em água mineral. A garrafinha ela já tem essa marcação, eu coloco o sachê, misturou, eu tenho um soro fisiológico. E aí eu posso fazer uma lavagem de alto volume e pressão variável. Por que pressão variável? Porque depende da mão que aperta, né? Então, se eu coloco muita força, vai ter muita pressão. Se eu aperto devagar, vai ter pouca pressão. Que é algo que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Então, quando eu vou lavar, eu vou me direcionar lá para a pia do banheiro, eu vou encaixar a minha garrafinha no nariz e vou apertar devagar, não precisa de força, né? Então, qual seria a posição? Né? Boca aberta para respirar, porque quando eu abro a boca, eu protejo também o meu ouvido e vou fazer uma leve pressão aqui nessa garrafinha para o soro sair do outro lado. Né? Então, não pode apertar com força e não pode virar a cabeça muito de lado. Então, para os adultos, o que a gente mais utiliza são as garrafinhas. Ah, eu não gosto da garrafinha, meu ouvido dói, eu me sinto sufocado, eu não gosto daquela pressão. A gente tem hoje em dia também disponível nas farmácias o Lota, que é um dispositivo também de alto volume e pressão fixa. Por quê? Porque ele é duro, né? Você não consegue apertar ele, então você não vai ter pressão. E aí ele vai vir da mesma forma com o sachê, você vai diluir nos 240 ml de soro, vai lá para a pia do banheiro, encaixa da mesma forma aqui no nariz, só que ele só dá certo, o soro só sai se você abrir a boca na hora. Então, encaixou, vira a garrafinha um pouquinho assim de lado e abre a boca, que aí o soro vai sair do lado contralateral. Essa garrafinha, hoje em dia a gente só tem uma marca no mercado, mas você pode encontrar também na internet. Se você colocar lá Lota, vai ter as opções também de porcelana, que antigamente era o que a gente usava, né? Agora foi que saiu uma marca para as farmácias, mas na internet a gente também encontra. E falando um pouquinho agora das crianças, falando das crianças, o que eu sempre falo para a mãe, que é uma fala de Tuane, que me ensinou, a melhor forma de se lavar o nariz é a forma que melhor o seu filho se adapta, certo? Então, não tem um certo, uma verdade absoluta, e deu certo, está dando certo na sua casa, mantém, tá? Então, existem os sprays, certo? Existe o spray, que é um jato mais contínuo, um jato mais forte, certo? Ninguém está fazendo propaganda de laboratório, tá bom, minha gente? É só um material para demonstrar. Existem as seringas que vêm com os adaptadores, certo? E a garrafinha infantil, que pode ser usada a partir de 2 aninhos, tá? Em relação a esses soros que vêm em sachê, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que a água
que for utilizada para diluir o sachê, ela tem que ser uma água tratada, tá bom, gente? Não é água que você pega da torneira e enche e lava, não. Então, tem que ser uma água tratada, filtrada, fervida, certo? Ou água mineral, tá bom? E aí, você dissolve, agita, tá? E tá pronto para usar. Eu sempre peço para os meus pacientes lavarem o nariz com um soro fisiológico morno, tá? Porque é mais fisiológico, desobstrui melhor, é mais confortável para o nariz da criança. Em relação à posição, a posição é a mesma, né? Da posição do adulto. Eu sempre falo, olha para a pia, né? Cabecinha para baixo, um pouquinho para o lado, boca aberta. A maioria vai chorar, então já vai estar de boca aberta. Encosta e aperta, tá? Então, essa lavagem seria de alto volume e o ideal, a menor pressão possível, né? De baixa pressão para evitar otites, tá? Então, eu já vejo muitos médicos contraindicando lavagem nasal, porque justifica essa questão da otite. Isso é real, é fato, tá? Mas quando a técnica não é realizada da forma adequada, né? Outra coisa também, a gente fala em lavagem nasal de rotina, 2 vezes ao dia. Quando a criança está doente, eu acredito que no máximo umas 4 vezes ao dia. Não é para afogar um menino com 5 garrafas de soro, como chegou uma paciente para mim essa semana no consultório, que ela disse que usa, o menino tem 3 meses, ela usava 5 garrafas de soro por dia. Porque foi orientada, juro por Deus, pelos meus 3 filhos, que foi orientada, certo, por um profissional, de lavar o nariz até não sair mais nada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente pode causar uma iatrogenia, né? O que é iatrogenia? É causar uma doença que a criança não tem, entendeu? Então, assim, a gente também tem que ter cuidado, né? Tudo com moderação. Então, ao meu ver, 4 vezes ao dia é o suficiente para quem está doente. Exatamente. E assim, essa questão do alto volume surgiu depois das garrafinhas. Como as garrafinhas são de alto volume, né, o pessoal começou a incentivar essa lavagem exagerada. Mas, assim, alto volume é para paciente com doença crônica grave, que não é o caso principalmente de criança, né? Você não vai ter uma criança, raramente, com rinocinusite tão grave que precise 5 garrafas de soro por dia. Né? Então, quando a gente fala que o paciente lava o nariz com 200 ml de soro por dia, isso já é um alto volume. Então, uma garrafinha já é um alto volume. Então, imagina uma criança que usa 5 garrafinhas por dia. É assim, é absurdo, né? Então, e falando especificamente da rinite, a rinite é uma doença da região mais baixa do nariz. Então, eu não preciso que o soro vá lá no meu crânio, não. Chegue lá no teto, não. A doença é baixa. Então, eu não preciso desse exagero de lavagem nasal, né? Meu filho não deixa lavar com a garrafinha, só vai lavar com spray. Beleza, não tem problema. O importante é lavar, é remover aquele muco, né? Porque aí vai melhorar o funcionamento do nariz, vai melhorar a congestão. Então, minha gente, não precisa desse exagero, até porque soro é caro, né? Soro é caro e os pais chegam reclamando que não aguenta mais comprar tanto soro para manter. Então, é uma coisa importante para a gente derrubar. E aí, vamos agora para a parte das medicações, né? Para a gente encerrar. Aí, assim, a lavagem nasal é essencial até para preparar esse nariz, né? Para que a mucosa nasal absorva melhor os remédios, né? Exatamente. E aí, falando de medicação, a gente tem várias opções de medicamentos, né? No tratamento das rinites. Falando da rinite alérgica, a gente sabe que a gente utiliza muitos antialérgicos como medicações para tirar o paciente da crise. Né? São opções, a gente sabe que tem várias no mercado. Ótimo. Porém, para os pacientes que têm rinite não alérgica, eles não vão ter benefício. Né? Então, um primeiro ponto aí para diferenciar, para vocês entenderem a importância. Rinite alérgica, trata com antialérgico. Rinite não alérgica não vai ter benefício. Fora os antialérgicos, a gente vai ter a opção de descongestionante nasal, né, que são os famosos Neosoro, Afrin, que a gente não recomenda utilizar por mais de 7 dias pela questão da rinite medicamentosa, que é outro tipo de rinite, que é aquele paciente que começa a utilizar o Neosoro e não consegue mais deixar.
Então, cada vez mais ele vai precisando utilizar o Neosoro e se torna, de certa forma, dependente, se é a rinite medicamentosa. Temos também os descongestionantes orais, que eles vão desobstruir o nariz, né, da mesma forma que o tópico, mas vai ser um comprimido e que também tem um tempo limitado de utilização. Temos o Montelukast, que a gente já falou em outra live, que é uma medicação que também pode ser usada na rinite, que vai ter um benefício maior nos sintomas tardios, como, por exemplo, na obstrução nasal, né? Então, ele não vai dar uma resposta imediata como os antialérgicos, que pouco tempo depois, 15 a 20 minutos depois que você tomou um antialérgico, você já tem uma melhora, mas eles também podem ser utilizados no tratamento. E, por último, que eu acho que é o nosso queridinho, né, a medicação que a gente mais utiliza, que tem mais benefícios, são os corticoides nasais. E aí a gente tem várias opções boas no mercado, igual as marcas da garrafinha, a gente tem várias opções boas. E a preferência vai ser assim, muito do profissional e da idade, né, do paciente. Em monoterapia, ou seja, utilizando um remédio, né, para controle de todos os sintomas, seria realmente o corticoide nasal, né? Ele vai agir na crise e vai agir na manutenção, ou seja, desinflamando, né, essa mucosa nasal para que esses sintomas persistam controlados. No início, muitas vezes na crise, a gente realmente associa, né, o antihistamínico, o antialérgico, para que o paciente ele obtenha uma melhora mais rápida, digamos assim, dos sintomas. Nas crianças, a gente, em geral, não utiliza nem descongestionante nasal, nem oral, pelo risco dos efeitos colaterais, né, principalmente cardíacos, relacionados a essas medicações, tá bom? E, assim, falando em relação aos corticoides nasais, a gente vai escolher pela idade, né? Existem alguns corticoides que são utilizados só a partir de 6 anos de idade. Em bula, vocês vão ver que lá fala que os corticoides são a partir de 2 anos. Porém, a gente com, né, experiência já de muito tempo, experiência dos nossos professores, a gente consegue utilizar ele um pouco mais cedo, né? Mas em bula realmente fala que o corticoide é para ser utilizado a partir de 2 anos. E outro ponto importante é a aplicação, né? Então, não adianta aplicar o corticoide de forma incorreta. Muitas pessoas acham que o corticoide ele tem que ser aplicado com a cabeça levantada. Mas, na verdade, não. Quando eu levanto minha cabeça e aplico o corticoide, eu estou engolindo a medicação e não estou conseguindo atingir o local correto. Então, eu trouxe esses sprays também para demonstrar isso, né? Vocês vão pegar o spray, agita, né? E esse biquinho do spray, ele tem que ficar direcionado como se fosse para o ouvido. Então, a mão direita vai aplicar do lado esquerdo e a mão esquerda vai aplicar do lado direito. Quando estiver nessa posição, que eu aperto aqui o spray, eu prendo um pouquinho aqui meu nariz para fixar melhor essa medicação e aí depois eu respiro normal. Então, eu vou conseguir atingir realmente a região que precisa desse spray. Se eu direciono o meu spray para dentro, eu vou bater aqui no meu septo nasal, né? Que é uma região vascularizada e inervada. Então, o paciente pode reclamar de dor, de ardor e até de sangramento. Então, essa aplicação é importante para ter um tratamento mais eficiente e evitar os efeitos colaterais também do corticoide nasal. Exatamente. Quando o Tuane fala na questão de experiência, né, adquirida, a gente fala o que a gente chama de off-label, né? Então, off-label, ou seja, não está no livro, mas a gente utiliza com segurança, certo? E a gente dá prioridade a esses corticoides de baixa absorção sistêmica, né? A gente acaba reduzindo um pouquinho a dose habitual, né? E tem um resultado muito bom. Com certeza. É muito satisfatório, né? É claro que se a gente puder não usar, a gente não vai usar, mas algumas crianças acabam tendo que usar mais cedo. E, assim, para terminar a diferenciação, né, das rinites, as rinites não alérgicas, a maioria responde bem a corticoide nasal. Então, o corticoide nasal ele consegue entrar bem em todas as rinites. E outra coisa importante o corticoide nasal ele não deixa você curado da sua rinite, ele deixa você controlado. Então, é como se o corticoide nasal permitisse que a sua doença ficasse um pouco mais calma, ficasse ali dormindo por um tempo, né? E para isso a gente precisa utilizar um tempinho aí mais prolongado, né? Então,
Às vezes as mães têm medo de utilizar por muito tempo, mas o corticoide são microgramas, é uma dose muito baixa, é diferente do corticoide oral, o xarope, o comprimido. Os estudos mostram que as crianças que utilizam corticoide nasal até por 1 ano, eles não vão ter, né, nenhum efeito colateral importante. Então, é uma medicação bastante segura e que, de todas, é a que consegue mais controlar, deixar a minha doença ali mais calma, né, digamos assim, por um tempo mais prolongado. E falando em tratamento para um controle melhor da rinite alérgica, né? Uma vez detectado o desencadeante, o alérgeno que desencadeia os sintomas, a gente pode lançar mão de imunoterapia, né? Que seria uma promessa aí de cura, né? De controle maior. Então, muitos pacientes, eles realmente não apresentam mais crise, né, após um tratamento de imunoterapia, e outros pacientes reduzem bastante a ocorrência, reduz bastante a utilização de medicações. Então, é um tratamento extremamente promissor, né? A gente elabora a vacina, né, a imunoterapia alérgeno específica, de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, não é como aquelas vacinas que a gente compra na rede privada ou que a gente adquire no SUS, que vem uma vacina igual para todo mundo. Não. Essas vacinas, elas são feitas, confeccionadas, produzidas de acordo com a alergia, de acordo com a necessidade, né, de cada paciente, vem com o nome, né, com a concentração, tudo direitinho. E é um tratamento um pouco prolongado, dura de 3 a 5 anos em média, vai depender da resposta que o paciente tiver, mas realmente é um tratamento bem inovador e bem... É o único tratamento que tem a possibilidade de remissão da doença ou até mesmo cura, né? Exatamente. Que é um tema que a gente também vai separar para um podcast, porque também tem muita coisa interessante para a gente trazer sobre a imunoterapia. Então, acho que é isso, né? Por hoje é só. Próximo episódio, asma alérgica, tá? O nosso 7º episódio do podcast Otoalerg. E a gente não pode esquecer também de pedir a vocês para seguir o nosso Instagram, né? O meu Instagram é doutora.tuanadamasceno.otorrino. A gente tem o Instagram do Otoalerg, que é o Instagram Otoalerg Podcast. O Instagram de Silvia, DRA Silvia Inara. E lá no nosso Instagram vocês vão encontrar mais conteúdos. É um espaço que vocês também podem fazer perguntas, né, sobre os podcasts e sugerir novos temas. Em breve nós teremos novidades, né, nessa marca Otoalerg. Fiquem de olho, não percam. Você vai mudar o seu conceito sobre pediatria e otorrinolaringologia. Então, vem com a gente.